Atenção, emissoras de rádio e TV. A partir de agora, entramos em cadeia pela PNTV, com o Jornal Potiguar Notícias. Olá, Parnamirim, olá, Natal, olá, Rio Grande do Norte. Está no ar mais uma edição do Jornal Potiguar Notícias. Um abraço muito forte para você que nos acompanha pela sintonia do rádio. São 17 emissoras no estado do Rio Grande do Norte, levando o nosso abraço, levando a nossa voz, levando o nosso desejo de que você tenha um dia bacana, uma noite maravilhosa, que tudo de bom aconteça na sua vida neste dia 12/8 de 2020, já estamos no segundo semestre, o ano correndo, o ano passando muito rápido, enquanto muita gente está confinada em função da pandemia. E a gente inicia sempre aqui dizendo que lave as mãos sempre que puder, que mantenha a distância a distância de no mínimo 1,5 metro entre as pessoas, que use máscaras quando não estiverem sozinhos, enfim, que tome todos os cuidados que a ciência sugere para que nós possamos atravessar essa pandemia até chegar uma vacina que nos livre dessa situação. A gente inicia sempre sugerindo aqui as leituras dos colunistas do portal Potiguar Notícias, Alfredo Neves, Claudino Leite, Ana Paula Campos, Cefas Carvalho. Então são algumas das figuras dos textos maravilhosos que você encontra no www.potiguarnoticias.com.br. E no programa de hoje nós teremos a participação do Padre Murilo de Paiva, a participação da vereadora Nina Souza, vereadora da cidade do Natal, também do advogado, doutor Felipe Maciel, ele que é diretor da Acerju. Você vai entender já o que é a Associação dos Advogados que trabalham, que dão todo um suporte aos gestores públicos, aos secretários, sempre por trás de uma decisão de um prefeito e de um secretário, tem um trabalho do advogado para ver se aquela obra, se aquela decisão está em conformidade com a legislação, tem o parecer, tem as orientações do advogado. Nós vamos falar sobre isso, até porque ontem nós fizemos aqui, que foi o dia 11 de agosto, foi o dia do advogado, e nós fizemos aqui uma homenagem através da senadora, tanto a senadora como Francisco do PT, a senadora Zenaide, fizeram homenagem aqui ao dia do advogado e ao dia do estudante, que foi ontem. Não é? E hoje a OAB, no país inteiro, debate essa questão da advocacia como um dos pilares importantes para garantir a democracia no Brasil, o direito de defesa, o direito da livre opinião também passa pelo direito, e o profissional do direito, o advogado, é uma figura responsável por esses direitos assegurados na Constituição. E no terceiro bloco do programa, no último bloco, nós vamos concluir uma série de entrevistas que fizemos aqui com os pré-candidatos a prefeito da cidade de Parnamirim, que é o terceiro município do Rio Grande do Norte. Nós conversaremos com Walter Fernandes, ele é do PDT de Carlos Eduardo e disputará a sucessão do prefeito Rosano Taveira no município de Parnamirim. Então, estes serão os nossos entrevistados de hoje. Já a gente vai conversar na sequência com a vereadora Nina Souza, que já está no Zoom conosco. Vamos conversar na sequência com o doutor Felipe Maciel, da Sejurne, e nós vamos conversar ainda com Walter Fernandes. Então são esses os 4 bate-papos do programa de hoje, e a gente começa ouvindo a coluna Fé e Cidadania do Padre Murilo de Paiva. Alô, Padre Murilo, o que o senhor preparou para a coluna de hoje, para o Jornal Potiguar Notícias de hoje? A palavra é sua. Olá, Pinto Júnior, estamos chegando, desejando um dia abençoado para você, para todos que fazem o Potiguar Notícias. Olha, Pinto Júnior, vamos continuando a nossa fala sobre Ezequiel, o grande profeta Ezequiel, considerado então um dos grandes profetas, como se diz na Sagrada Escritura, um dos profetas maiores, são 4, ele é um deles. Então, se diz que ele, era filho de sacerdote de Buzi e provavelmente foi também sacerdote. Era casado, sua esposa tem morte muito rápida.
Escreveu então o livro do profeta Ezequiel, como nós sabemos, no qual ele relata sua experiência de Deus e sua atividade de profeta. Ele é um homem muito forte, ele é um homem perseguido pela sua pregação, odiado por conta da sua pregação. Aqueles que detinham poder, então odiavam o profeta. Mas é sempre assim, né, Pito Júnior? A gente sabe que quando você fala a verdade, quando você tem um compromisso maior com a paz, com a vida, com os pobres, você é sempre rejeitado, você é sempre odiado por estes. Mas, ao contrário, amado, querido, protegido por aqueles que você fala a favor deles, que é a grande maioria, os pobres, os oprimidos da história. E não foi diferente para com Ezequiel. E então ele foi, vejam só, que vida difícil, que vida dura a de Ezequiel. Quando Nabucodonosor fez a primeira investida do exílio da Babilônia, que levou o rei Joaquim, dizem que Ezequiel foi junto. E por isso sua atividade profética, uma parte foi em Jerusalém, outra parte na Babilônia. O exílio da Babilônia não tirou do profeta a sua vocação de ser então um homem que continuava o seu ministério buscando então a conversão das pessoas, porque Jerusalém levava uma vida devassa. E isso faz com que ele apresente muitos oráculos a partir de visões, numa linguagem muito apocalíptica, para que as pessoas pudessem compreender e pudessem mudar. Mas não mudaram. É tanto que 5 anos depois, Nabucodonosor aplica uma segunda dosagem terrível sobre Jerusalém, que foi exatamente quando ele resolveu incendiar a cidade e aniquilar e destruir completamente então a cidade. E o profeta vai dizer antes, olha, por isso vai estar aí a cidade coberta de mortos, de cadáveres. Olha, Pito Júnior, temos mais coisas ainda para falar. Amanhã nós voltaremos a falar sobre o profeta Ezequiel. Por hoje a gente deseja que nós possamos ouvir a palavra dos profetas de hoje. Ouvir as lições de Pedro Casaldálica, por exemplo, que foi chamado à casa do Pai nesses dias. Grande homem. Mais adiante também a gente vai falar e prestar nossa homenagem a este grande profeta dos dias atuais. Por hoje é só, Pito Júnior. Grande abraço. E até amanhã, se o bom Deus nos permitir. Um grande abraço, Padre Murilo de Paiva. Muitíssimo obrigado pela sua indispensável companhia, pela sua participação de segunda a sexta-feira no Jornal Potiguar Notícias, através da sua coluna Fé e Cidadania. Olha, como eu avisei para vocês, no programa de hoje nós teremos os seguintes, e vamos conversar com as seguintes personalidades: Nina Souza, Felipe Maciel, que é advogado, e Walter Fernandes. Exatamente nessa sequência, nós começaremos então com a vereadora Nina Souza, da cidade do Natal. Queria saber, alô, Nina Souza, a senhora nos ouve? A senhora me ouve? Olá, Pito, que maravilha estar aqui com você. E aqui vendo meu querido amigo pedetista, aliado do partido Walter Fernandes. Quero saudar também o doutor Felipe, nós que somos colegas de profissão e ainda estamos naquela fase de sermos felicitados, né, Felipe? É verdade, eu queria começar exatamente lhe dando os parabéns. Ontem foi o dia do advogado, da advogada. Parabéns para a senhora, para o doutor Felipe Maciel. Queria justamente aproveitar essa deixa, a senhora já está me ajudando aqui na entrevista, e lhe perguntar sobre a importância do advogado no que diz respeito às garantias constitucionais, no que diz respeito à cidadania. A palavra é sua, vereadora Nina. Olha só, nós somos os guardiões da Constituição. Não existe direito sem a figura do advogado. É o advogado que é a mola mestra para que o cidadão ele possa acionar as suas garantias e os seus direitos. Então, é uma profissão que vem, ao longo de vários séculos, ela impetrada dentro da sociedade, tendo como premissa equalizar, né? E aí a gente tem um princípio que a gente chama muito para dentro do direito, que é o princípio da isonomia. A gente sempre tenta trazer isso para dentro da sociedade. Então, não se pode conceber uma sociedade sem a figura do advogado.
né? A gente tem aí o Poder Judiciário, nós temos os juízes, nós temos também os promotores e temos como fundamental a figura do advogado, para salientar que não existe nenhum tipo de hierarquia, né? Então, justamente por isso, porque nós somos aqueles que trazem o direito do cidadão para dentro da seara jurídica. Então, homenagear os advogados é, sobretudo, homenagear o Estado Democrático de Direito, né? É você pegar esses profissionais, esses instrumentos, né, e trazer para um dia de destaque para que as pessoas reconheçam, entendam, inclusive, a figura e a importância dos advogados e advogadas. A Câmara Municipal, a senhora é vereadora na cidade do Natal. A Câmara Municipal do Natal tem reconhecido e tem feito homenagens a este segmento. Qual o seu olhar sobre essa relação entre os legisladores e os operadores do direito? Olha só, não só a Câmara Municipal do Natal, como todos os poderes legislativos, né, em todo o Brasil, eles sempre têm esse momento de homenagear. Isso partindo da premissa, claro, os vereadores, os deputados também, não muito como os vereadores, eles são aquelas figuras que estão mais perto do povo, não é? É o poder, por isso que a gente diz, o vereador é o que? A voz do povo, porque ele traduz aquilo que ele ouve nas ruas, ouve nas escolas, nas igrejas, por onde ele passa, tá? Então, claro que ele reconhece, obviamente, como nós somos os que legislam, os que fazem as leis, a gente reconhece quem tem que operacionalizar essas normas. Então, a gente entende que esses advogados eles são fundamentais e sempre nós estamos homenageando. Homenageamos tanto que, inclusive, já fizemos especificações. A gente tem cerimônias que advogamos os advogados trabalhistas, os advogados criminais, os novos advogados. Sempre nós estamos trazendo, sobretudo nesse mandato aqui em Natal, que temos vários advogados, eu sou advogada, Cleber Fernandes é advogado, Ney Júnior é advogado, Felipe Alves é advogado, né? Então, Cícero Martins é advogado. Então, nós sempre estamos trazendo essa discussão devido à importância. Nós não queremos com isso, de forma nenhuma, antes que digo, não, estão privilegiando parte. Não, a gente entende claramente que o advogado ele é fundamental para toda e qualquer cidadão, né? Porque quando você mais precisa, a gente precisa muito dos médicos, que são fundamentais, mas em outro momento, quando você mais precisa, é o advogado que está lá para garantir aquilo que lhe é de direito. Perfeito. Olha, muito se discutiu nas eleições para a OAB a questão das prerrogativas. Uma boa parcela dos advogados acham que são, muitas vezes, o advogado, o papel do advogado é diminuído nessa relação, muitas vezes nas relações onde tem conflitos. A senhora, como parlamentar, recebeu de seus colegas alguma reclamação nesse sentido? Acerca das prerrogativas? A violação das nossas prerrogativas é uma constante. É uma constante. Inclusive, eu falei um pouquinho na nossa fala, e quando eu falei naquela questão de não haver hierarquia, foi de propósito. Porque Sim. Muitas vezes se acha que o juiz ele é quem comanda, é quem manda, né, num advogado, que o promotor tem mais poder do que o advogado. Isso não existe. Primeiro que não existe hierarquia de poderes nesse tripé. Existe cada um com sua função. Então, não existe, sob nenhuma hipótese, a possibilidade de um litígio caminhar sem um advogado. Tá? Mas, infelizmente, hoje, o que é que acontece? Obviamente, nós somos uma quantidade maior, nós não precisamos de concurso público, a gente faz uma faculdade, nós enfrentamos a prova da OAB, que é uma seleção seríssima, e nós entramos no mercado de trabalho. Tá? Então, o que acontece? Nós chegamos muitas vezes, vou dar um exemplo, numa delegacia, numa penitenciária, em qualquer órgão público, e somos destratados pelos servidores, né? Muitas vezes nós chegamos lá para defender o direito do cidadão e nós não somos ouvidos. E isso, não só a AB, como a Abracri tem combatido muito bem, a ARME combate, a BMCJ, que é a Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica, também combate, porque é inconcebível, tá? É um entendimento inconcebível. Então, assim, nós não queremos ter mais direitos do que as outras categorias, nós queremos que os nossos direitos eles sejam preservados. O direito do cidadão, do nosso cliente. Então, na hora que nós vamos a um órgão buscar informações, na hora que nós vamos a um órgão tentar, aí no caso da delegacia penitenciária, ver com o cliente, ter o contato com o cliente, isso não pode nos ser negado. Nós não podemos passar os constrangimentos que, infelizmente, hoje nós passamos sim.
É uma verdade, viu, Pinto? Nós passamos de muito. Tanto é que nós estamos a todo tempo trazendo e fazendo campanhas para que isso tenha um novo olhar. Né? E às vezes, e até digo, às vezes a culpa não é nem dos servidores. Eles não tiveram uma capacitação. Eles não sabem quais são, de fato, aquilo que é garantido por lei aos advogados. E ficam-se nesse imbróglio, tá? Então, isso é uma constante, isso é muito debatido, eu falo isso diretamente, todo o tempo, toda hora, e espero que as coisas se equalizem, porque é inconcebível, é uma coisa tão sem lógica, né, que eu falo muito o tempo todo, é uma coisa inconcebível. Pois não. Pois não, vereadora. Um outro tema que eu gostaria de tratar com a senhora lembrou aí da ABMCJ, que a senhora faz parte, para quem está nos ouvindo, trata-se da Associação das Mulheres de Carreira Jurídica, e uma das pautas muito fortes da ABMCJ é justamente a questão da violência doméstica, da Lei Maria da Penha, e nós, no mapa da violência e os noticiários, o governo do estado aqui no Rio Grande do Norte, inclusive, baixou um decreto nesse sentido, onde os condomínios, os síndicos devem denunciar a violência doméstica. E nesse tempo de pandemia, onde as pessoas ficaram isoladas em grande parte, aumentou justamente a violência doméstica. E a violência doméstica, além da violência de gênero, da violência contra a mulher, mas também contra as crianças, contra os idosos. O que é que a Casa Legislativa da cidade do Natal tem feito e o seu mandato debatido sobre essa questão, vereadora Nina Souza? Nós estamos, Pinto, Walter e Felipe, no Agosto Lilás. É um mês extremamente importante, porque nesse mês, inclusive, nós comemoramos esse ano o aniversário da Lei Maria da Penha, que foi um grande avanço no combate à violência doméstica. Dizer que o Agosto Lilás, ele traz para a sociedade uma grande discussão no contexto da valorização da mulher e a defesa dessa mulher. Você falou muito bem na sua fala aí, no seu preâmbulo, de dizer que a violência doméstica, ela perpassa pela violência contra a criança, a violência contra o idoso, mas a grande maioria das violências domésticas são em cima das mulheres. E nós estamos aí nessa luta incessante para que a sociedade perceba a necessidade de todos nós juntos entrar num canal de combate a essa violência. E quando a gente fala violência, é bom que a gente fale, e Felipe depois pode ajudar nesse debate também, a violência ela não só passa na questão da violência física. Existem vários tipos de violência. A violência psicológica, a violência emocional, são seríssimas também. Tá? E aí nós temos que refletir a sociedade que nós vivemos. Como é construída essa sociedade? Quais os valores que nós trazemos para dentro das nossas famílias? Como é que a gente percebe que a gente... Olha só, se você pegar qualquer um que está me assistindo agora e está me ouvindo e dizer assim, qual a pessoa mais importante da sua vida? A grande maioria das pessoas vão pensar assim, a mãe, a filha, a irmã, a avó, a esposa. Olha, eu estou falando aqui figura de mulheres. Então, se nós temos as mulheres, como a grande maioria da sociedade, como as figuras principais, subtende que essas mulheres, elas precisam, claro, ter um cuidado. Elas precisam ter um olhar diferenciado, se elas são tão importantes. Nós sabemos que, em termos intelectuais, e aí já é testado, comprovado, que as mulheres, quando elas são colocadas em pé de igualdade, muitas vezes elas sobressaem dentro de homens. Então, até que a gente fala muito que as mulheres começaram a avançar dentro do processo da sociedade quando elas começaram a estudar, não é? Na década de 30, a mulher ela foi o primeiro voto, na década de 40, esse voto passou a ser obrigatório, lá em 60 para 70, elas começaram a entrar no mercado de trabalho, em 80 surge as delegacias especializadas das mulheres, e nesse interregno de 70 para cá, as mulheres entraram mais dentro das universidades. E aí, quando elas entram, elas começam a se qualificar e começam, de fato, a ter a sua emancipação. E, consequentemente, começar a disputar com os homens em alguns setores. Então, o que eu quero dizer com isso é que a mulher, em termos intelectuais, ela consegue, quando colocada no mesmo patamar, ela se igualar ou avançar. Contudo, nós temos uma fragilidade, que é a fragilidade física. Por mais que nós façamos exercício, né, que a gente pratica atividades, a gente nunca vai chegar a uma estrutura física do mundo. Tá? Então, é nessa seara nem precisa, vereadora,
Nem precisa, porque com os usos das tecnologias, né, o que a gente precisa é da inteligência, do charme, do talento. Não precisamos de força. A força é quando geralmente falta inteligência, né? É isso que eu ia concluir. Então, essa vulnerabilidade física, ela é covarde. Né? Quando ela é utilizada, ela é covarde. Verdade. E eu quero dizer que os homens que ainda usam isso, que isso está fora de moda. E o importante nessas campanhas é que agora a gente aponta e mostra à sociedade quem faz isso. Inclusive, estamos entrando por vários projetos de lei, no sentido de que homens que batem em mulher, homens que tentaram algo contra a mulher, eles serem impedidos, inclusive, de entrar no mercado de trabalho. Tá? Então, assim, vereadora Nina Souza, da cidade do Natal, conversar com a senhora é sempre bom. O único ponto negativo é que o tempo passa muito rápido. Eu falo muito, né? Você fala muito bem. Queria agradecer imensamente a sua participação, dizer que em breve a gente volta a se falar aqui pelo Jornal Potiguar Notícias. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua inteligência. E mandar um abraço aqui para o meu correligionário. Walter, eu estou na torcida aqui por você, viu? Forte abraço. Abraço, Felipe. Obrigada, filho. Muito obrigado à vereadora Nina Souza, que contribuiu até agora com o programa de hoje. E nós vamos passar direto agora, sem intervalo, para conversar com um outro advogado, porque essa semana em todo o país se comemora o Dia do Advogado, que é a Semana do Advogado. O Dia do Advogado foi ontem, dia 11. Nós fizemos uma homenagem aqui através da senadora Zenaide, do deputado Francisco. E hoje nós estamos aqui ouvindo, nos 2 primeiros blocos, dois advogados. Ouvimos Nina Souza, que é vereadora na cidade de Natal, representando todas as mulheres advogadas do Rio Grande do Norte. E agora nós vamos ouvir Felipe Maciel, que é da SEJU. Eu gostaria de saber se o doutor Felipe nos escuta. Tudo bem, doutor Felipe? Tudo bem, bom dia, escuto sim. Bom dia a todos. É uma alegria sempre ouvir a sua colega Nina Souza. O senhor acompanhou a entrevista? Sim, acompanhei sim. Estava ouvindo, não estava falando por entender que não podia intervir, mas acompanhei atentamente a vereadora Nina, que muito honra a advocacia sempre presente. Inclusive o dia de ontem, né, seria de costume uma data também de comemorações na própria Câmara. A Câmara sempre utiliza essa data para homenagear a advocacia presencialmente, mas como a gente está no meio dessa pandemia, né, eu acho que isso se tornou impossibilitado. Mas a minha Costa, tudo que ela falou, da importância da advocacia, do papel do advogado, e sem dúvida alguma, em que pese vivermos um momento difícil, um momento de dificuldade, de reflexões, mas eu acho que temos sim o que comemorar, né, porque, tenho dito isso, o advogado representa muito da capacidade de transformação e de luta da sociedade. A sociedade mais do que nunca depende de nós. Então, se não é momento de festejar, né, diante do que acontece lá fora, é momento de, sem dúvida alguma, não baixar a cabeça e seguir em frente, que tenho certeza que tempos melhores virão. Perfeito, doutor Felipe Maciel. O senhor é diretor da SEJU. Eu queria que o senhor compartilhasse com os nossos espectadores, nossos rádio ouvintes, exatamente qual a missão dessa instituição. A SEJU é a Associação dos Assessores Jurídicos do município de Natal, né? Dentro da estrutura jurídica do município de Natal, da Prefeitura de Natal, existe a carreira de procuradores municipais, que são responsáveis especialmente pela defesa em juízo, pela parte judicial da Prefeitura, e existe assessoria jurídica, composta também de membros concursados, que integram o quadro de servidores, o quadro permanente da Prefeitura, a qual cabe o assessoramento, a consultoria jurídica nos diversos órgãos. Então, eu, por exemplo, sou lotado há 10 anos na Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária, a SEARP. Então, como você bem colocou, né, na introdução do programa, as decisões tomadas pelo secretário, todo o trâmite administrativo da secretaria, passam necessariamente pela assessoria jurídica, ou seja, o controle da legalidade dos atos praticados, e sempre que for necessário algum tipo de consulta, algum tipo de posicionamento jurídico, é a assessoria jurídica que dá esse suporte. Então, a gente brinca que um trabalho, às vezes, um pouco
é um pouco escondido, né, que não aparece tanto, mas é que a gente carrega o piano nos diversos órgãos que integram a administração municipal. Então, nós estamos espalhados, né, por todas as secretarias. Hoje temos cerca de 40 assessores jurídicos em exercício, né, como eu disse, nos diversos órgãos que compõem a estrutura da Prefeitura de Natal. Perfeito. Doutor Felipe, uma das coisas que a gente percebe agora, o senhor falando, quando a doutora Nádia Lúcia Barros também fala... É a nossa presidente. É a sua presidente, né, a doutora Nádia Lúcia? Perfeito. A gente percebe algo que no dia a dia a gente não percebia, né? Que é justamente isso, por trás da decisão de um prefeito, de um secretário, tem todo um trabalho do advogado, né? Todo um trabalho para estar em consonância com a Constituição Federal, com a Constituição estadual, para estar em conformidade com as normas. E, via de regra, não aparece esse trabalho do advogado, não é mesmo? E muitas vezes esse trabalho, inclusive, questionado, infelizmente, e assim, a gente fala sobre prerrogativas, né, com Sim. a vereadora Nina. Também faço parte da diretoria da UAB, eu sou diretor também da Caixa de Assistência da CAARN, e me envolvo também com as questões que dizem respeito à nossa instituição. Infelizmente existe, de uma forma geral, o que a gente chama de criminalização da advocacia pública, porque é muito comum, especialmente no interior do Estado, claro que isso não é generalizado, que isso não acontece em toda e qualquer comarca, com todo e qualquer membro do Ministério Público, mas infelizmente em alguns casos, o simples fato de o advogado ter emitido um parecer jurídico, ter se posicionado a respeito de determinado contrato, isso já é suficiente para que ele seja alvo de inquérito civil, de uma ação civil pública, ou até mesmo de ações de improbidade administrativa, pelo simples fato de ter exarado o parecer. Então, não se pode ter na advocacia, no exercício da advocacia, esse tipo de abordagem de presunção de que o que se faz é errado, é ilícito. Pelo contrário, né, a gente não pode presumir a ilicitude nas coisas, mas, sem dúvida alguma, é fundamental esse papel. No interior do Estado, né, nem todo município tem uma procuradoria estruturada, com membros de carreira concursados, isso ainda está sendo estruturado, mas independentemente de ser um assessor jurídico concursado ou não, de ser um cargo de comissão, de ser alguém que ocupa um cargo de confiança do prefeito, esse profissional tem que ser respeitado e a sua atuação do ponto de vista técnico, a sua autonomia enquanto profissional precisa ser respeitada. Não estou aqui dizendo que não existam colegas que ultrapassem os limites da ética e da legalidade e eventualmente cometam ilícitos e falhas, mas a nossa atividade nesse mistério precisa sim ser respeitada e, sem dúvida alguma, como você bem colocou, tem esse papel importantíssimo na promoção do bem público e na busca, né, dos interesses públicos no âmbito da administração pública. Só finalizando, a gente tem a figura do advogado privado, né, aquele que a gente costuma lidar no dia a dia, que a gente busca por uma causa de família, de consumidor, trabalhista. E existe a figura do advogado público, que é aquele que serve a administração. São os procuradores e os assessores jurídicos de uma forma geral. Perfeito. A vereadora Nina falou em guardiões da Constituição. E o que a gente vê na grande imprensa, no dia a dia, denúncias de que a Constituição brasileira, de vez em quando, ela é violada, tem atitudes, inclusive o Supremo Tribunal, nessa discussão de fake news, inclusive, o Congresso Nacional também está debatendo sobre esse tema. O próprio Supremo tem se manifestado quando pessoas agridem a Constituição. Nesse sentido, não é nem um exagero dizer que o advogado é um guardião da Constituição, não é isso, doutor Felipe Maciel? Eu não acho que seja exagero, eu acho que a vereadora foi precisa em suas colocações, ela fala muito bem na questão da paridade, né, de não existir hierarquia entre as carreiras, entre as funções, né? A advocacia, conforme a Constituição Federal, é uma função essencial à justiça.
assim como existe a magistratura, como existe o Ministério Público, e todos esses agentes, todas essas funções precisam trabalhar em harmonia, principalmente com respeito. É claro que a figura do Poder Judiciário é quem preside o processo, é quem está investido no poder, é uma das funções do Estado, que é o Poder Judiciário. Mas nessa relação que se estabelece entre o juiz, o magistrado e o advogado, não pode haver desequilíbrio, porque temos sempre que pensar que o advogado não está lá sozinho. Quando nós estamos no exercício da profissão, nós o fazemos em nome de alguém. Nós estamos na defesa do direito de alguém, do interesse de alguém. Não estamos ali em interesse próprio. Então, é o advogado quem, em última instância, né, defende o interesse da própria sociedade. Claro que ao peso maior, vamos dizer assim, do ponto de vista de quem decide, né, de quem toma a solução para o caso concreto. Mas é o advogado quem bate na porta, o advogado quem constrói, quem cria teses, quem movimenta a máquina. Então, não que sejamos mais ou menos importantes, mas eu acho que o principal que deve ser colocado é o respeito. Perfeitamente. Queria agradecer o diretor da SEJU, doutor Felipe Maciel. Muito obrigado por participar do programa Jornal Potiguar Notícias de hoje. Eu que agradeço e fico à disposição. Bom dia a todos. Muitíssimo obrigado e parabéns ao senhor e, por extensão, a todos os advogados do Rio Grande do Norte e do Brasil. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado ao doutor Felipe Maciel, da SEJU, que participou agora do Jornal Potiguar Notícias e, conforme prometido, agora é a hora de conversarmos com o pré-candidato a prefeito da cidade de Parnamirim, pelo PDT, o doutor Walter Fernandes. Queria saber se o doutor Walter Fernandes está me ouvindo. Tudo bem, doutor Walter? Estou ouvindo bem, Pinto. Inclusive, quero aqui elogiar que eu fiquei esperando, realmente foi muito boa essas duas entrevistas que você fez, tanto com a nossa correligionária, a vereadora Nina do PDT, quanto do doutor Felipe Maciel. Uma verdadeira aula, viu? Então o senhor ouviu e viu o abraço que a vereadora Nina deixou para o senhor, disse que o senhor é correligionário. Vocês dois são do PDT, não é isso? Exatamente, somos do PDT, né? O PDT está nessa luta, né? Não só agora no município, né, mas com certeza depois no estado e nacionalmente em 2022. E o que fez o senhor decidir disputar a prefeitura da cidade de Parnamirim? O que lhe motivou? A motivação, Pinto, que é que nós vemos acompanhando todo esse tempo, e eu acho que várias entrevistas que nós demos a você, que não há um debate da cidade. A cidade está no vazio, não se consegue ter propostas efetivas de que se possa resolver os problemas da população. Então, nós temos uma situação na saúde, né? Agora, eu quero, antes de tudo, essa questão da pandemia é uma questão muito séria, que atinge a todos. Eu quero aqui as condolências a todos os parnamirinenses que perderam mais de uma centena, né? Perderam as suas vidas, né? As pessoas que ficaram doentes, infectadas, são mais de 4 mil. E em todo o Brasil, nós estamos vendo essa situação, um cataclismo muito grande em função de tudo isso. Então, é justamente disso, é a necessidade. Tanto é que nós estamos pensando, qual é a Parnamirim que nós queremos? E com essa pergunta, responder à população, ou procurar, junto com ela, respondermos dessa população sobre as suas necessidades. Perfeito. E se o senhor se o senhor for eleito agora no dia 15 de novembro, quais seriam as suas principais atitudes? Olha, o eixo do PDT, de todo o programa do PDT, se você considerar o prefeito Zé Natal, e que foi o prefeito Carlos Eduardo do PDT também, e o nacional, a palavra de Ciro, e Leonel Brizola, Darcy Ribeiro, é a educação. Né? Esse é o eixo principal, porque sem educação nós não teremos futuro, não é? As nossas crianças, né? E Parnamirim precisa muito de educação, existe esse IDEB de Parnamirim ser melhorado, né? Nós temos, nacionalmente falando, uma classificação péssima em relação à nossa educação, então nós precisamos integrar mais a educação, a família,
com a comunidade local, nós precisamos tomar atitudes, valorizar, criar mecanismos que a gente possa fazer competições entre a escola. A outra também é a saúde, porque independentemente da pandemia que nós estamos, nós também temos que preocupar com a saúde preventiva. E agora, mais do que nunca, nós temos que nos preocupar com a pandemia e o pós-pandemia. E, por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo para você, claro, com certeza nós vamos aumentar o número de equipes de saúde, do Saúde Família, da estratégia Saúde Família, que é carente. Nós temos índice de mortalidade infantil alto ainda também. O que é isso? É uma série de problemas que existem na saúde, inclusive de médicos, ginecologistas especificamente. Agora que a vereadora Nina falou muito bem em defesa das mulheres, mas as mulheres precisam ser defendidas também na sua saúde. E em Parnamirim nós não temos visto esses programas. Houve uma mudança de secretário de saúde, secretário de educação, mas está desestruturado, completamente sem integração entre as secretarias e também entre as secretarias e o planejamento e a própria administração do gestor municipal. O senhor conhece o prefeito Taveira de muito tempo, e o que a gente percebe é que eu entrevistei aqui todos os candidatos e pessoas da população que não são candidatas, e isso parece tão óbvio, essa marcha lenta na administração. Qual a dificuldade do gestor ver? Eu queria que o senhor, como o senhor participou aqui das duas gestões do prefeito Agnello, como era feito antes, como é feito hoje, porque nós entramos nessa rotatória administrativa de não sair do canto. Qual é a sua visão sobre isso, se o senhor tivesse que comparar? Se nós formos definir entre duas palavras, nós teremos toda essa definição do Parnamirim na época de Agnello Alves, que foi um grande prefeito que marcou a cidade mesmo, e até hoje, depois dele, nenhum outro prefeito, tanto anterior ao prefeito atual, conseguiu desenvolver a estratégia, inteligência estratégica e liderança que ele tinha. Daí ele formou uma grande equipe, das quais as pessoas participaram do governo dele, e tendo essa liderança políticas públicas. E a maior de todas, e aí a gente tem que registrar, porque todas as políticas públicas que nós fizemos, eu como secretário de Infraestrutura e Desenvolvimento, depois como secretário de Planeta, visa a participação das comunidades. Nos reunimos constantemente nos bairros, quando uma obra, porque uma obra não é uma obra, é um empreendimento. Ele tem toda a parte de construção social, nós íamos às ruas, mostrávamos à população, porque de repente, aquela obra que você está trazendo, que é um grande benefício, ela vai causar transtornos. Então precisa a assistente social também trabalhar em conjunto para que a gente tenha um bom resultado e a população absorva isso. Esse é um dos grandes problemas. Agora, com relação a por que o prefeito atual não seguiu, achei a metodologia, é o sistema administrativo, como o anterior também não seguiu essa política, a sua política de transparência, a política de participação. Tanto é que, um dos primeiros atos que nós temos, nós vamos criar uma rede municipal de controle e integridade. Isso é fundamental em Parnamirim, até porque quebra essa cultura muito. O que é que houve na eleição de 2018? Na eleição de 2018 houve muitas questões, que todos sabem, que aquela política velha que ficou foi totalmente varrida. Ainda se mantém um pouco essa política aqui. E nós queremos uma relação saudável, por exemplo, com a Câmara de Vereadores, e discutir a política, porque se a Câmara de Vereadores, em termos legislativos, em termos de fiscalização, só durante todo o ano discutir o orçamento, com forma participativa, chamando a população, a proposta do Executivo já tinha cumprido a sua meta legislativa. Fora as outras de fiscalização. Poderes são os poderes independentes, mas devem estar unidos, mas não em troca de favores ou de outro tipo de coisa qualquer. A política, nós acreditamos na política, o PDT acredita na política, eu acredito na política. Doutor Valdo Fernandes, o senhor já falou das dificuldades que tem em Parnamirim, em relação à saúde e educação. Qual o setor que funciona bem na atual gestão? Olha, o que eu soube, que veio sendo divulgado, eu estou estudando aí no portal de transparência, que é um portal que precisa ser mais detalhado ainda falta detalhamento mais efetivo nesse portal da transparência, é que o prefeito fez um ajuste nas despesas e nas dívidas que foram deixadas do prefeito anterior. O prefeito anterior a ele
ele disse que não, que rebateu sobre a questão da dívida, mas isso não ficou esclarecido. Isso era importante que os órgãos públicos de controle olhassem como é que ficaram essas dívidas, foi recebido. Porque é muito fácil as pessoas dizer, olha, agora nós ajeitamos todas as contas e estamos iniciando. Mas será que ajeitaram mesmo? Cadê as obras de infraestrutura necessária, de integração? Cadê um anel que passe por Bela Parnamirim? Nós pavimentamos toda, que era a Bela Vista, antiga, na época de Agnello, toda a Bela Vista. E agora essa integração com a cidade? Vamos chamar isso aí de um arco pela região oeste, saindo da BR-304, chegando na 101. Se entrar um pouco no território, digamos assim, de Macaíba, vamos fazer um consórcio com a prefeitura de Macaíba, vamos nos dar as mãos, são todos norte-rio-grandenses, são todos potiguares, e a influência é muito grande dentro do município de Parnamirim. Então, as obras de infraestrutura de Nova Parnamirim, o que foi feito em Nova Parnamirim? Qual foi as obras de infraestrutura que foi feita em Nova Parnamirim? Nova Parnamirim hoje com trânsito, na Bel Cabral e em Maria Lacerda, quase impraticável você resolver. O sistema de transporte está funcionando? Existem paradas dignas de ônibus para que as pessoas possam ficar? Então é isso que nós temos que colocar. Qual é a cidade que queremos? Qual é a Parnamirim que queremos? Qual é a Parnamirim que nós vamos discutir agora? Qual é a Parnamirim que as pessoas querem para hoje e para amanhã? A Parnamirim cresceu, mas falta crescer de forma sustentável. Nós não temos arborização, um programa de arborização. É necessário nessa cidade do verde. O saneamento, a obra do século continua sendo... Ela, além de ter demorado todo esse tempo, foi formulada em 2008, ainda entregaram a CAERN por valores de gestão mínimos, sem benefício para o cidadão, e até hoje não está pronto, que foi prometido saneamento para este ano. Nós vamos, inclusive, verificar essa questão, vamos respeitar a segurança jurídica. Nós tivemos 2 advogados aqui falando, com os assessores jurídicos da associação, doutor Felipe, mas nós vamos verificar, porque houve um desequilíbrio, tanto econômico, financeiro, quanto social, nessa contratação, e os tempos mudaram. Porque, inclusive, agora teve um marco regulatório. Essa questão, Agnello chamava a obra do século, o saneamento, e a população entendia, já recebi populares aqui, entendia que esse slogan, a obra do século, é porque ia marcar o século. Mas está demorando tanto que alguns estão dizendo que é porque vai demorar 100 anos para concluir. Cadê o cronograma dessa obra? Pois é, o cronograma, essa obra vai ter sido feita em 3 anos. Já vão quantos anos? 60%, primeira parte. Ora, de 2008, que foi formulado, porque em 2008 foi formulado, a parte do financiamento, e tem outra coisa, Pinto, ainda se paga o financiamento que a prefeitura está construindo, mas que vai para a CAERN na concessão, ainda se paga. A outra parte foi licitada em 2015, era uma promessa do governo federal, porque é PPA. Isso não é a política de governo. Saneamento é política de Estado. Não, tanto faz ter sido do governo anterior como nesse. Esse marco regulatório, todo mundo está dizendo vai ser a salvação, os investimentos vêm, mas o povo de Parnamirim, que já podia ter o saneamento há muito tempo, os postos de Parnamirim estão com nitrato, alguns postos, não vou dizer que são todos, eu não tenho o detalhe, mas a CAERN sabe disso, é consciente disso. Então nós não somos contra, nem a favor de privatização da CAERN. Nós, inclusive, achamos que tem grandes técnicos na CAERN. Entretanto, não se pode fazer uma concessão que passou pela Câmara, entregando o saneamento, que é 345 milhões, um patrimônio do povo de Parnamirim, trocar, parece que por 25 ou por 30, de um R, que estava, um R reajuste dos contratos com a empreiteira. Em 2015 houve nova licitação, que foi a mesma empreiteira. Ótimo, mas outra coisa, como é que se passa todo esse acervo patrimonial do povo de Parnamirim? Como é que se passa isso sem criar uma agência, você perguntou muito bem, uma agência de regulação, uma agência que fiscaliza os prazos? Que prazo vai terminar? Porque a estação Guarapes, que é os outros 40%, 30% do saneamento, só vai terminar em 2022. Em 2001, se você for lá na estação de tratamento, ainda está só a construção civil, a construção física, não faltam os equipamentos.
Perfeito. Doutor Walter Fernando, nosso tempo acabou aqui, mas esse tema é da maior importância, independente do calendário eleitoral. Já fica o convite aqui para a gente voltar a debatê-lo e aprofundá-lo. Muitíssimo obrigado pela sua entrevista. Boa sorte na sua caminhada. Muito obrigado, Pinto. Eu agradeço toda essa equipe aí, essa equipe de sucesso que é o Potiguar Notícias, e dizer que nós, presidente, temos que pensar na Parnamirim que queremos. Muitíssimo obrigado, doutor Walter Fernandes, que é pré-candidato do PDT à Prefeitura da cidade de Parnamirim. A todos vocês, o nosso abraço, nosso muitíssimo obrigado pela sua indispensável companhia.